Um pai dedicado, sozinho em casa, começa a perceber sinais inquietantes de que algo não está certo em seu casamento. As dúvidas sobre a fidelidade de sua esposa o atormentam, mas ele nunca poderia imaginar que o que descobriria no final mudaria sua vida para sempre. O AP da minha esposa me chamou de fraco e agarrou minha esposa no beco. Eu intervi e quebrei a cara dele. A vida tem sido bem tranquila até agora. Estou casado há 5 anos com uma mulher linda e atraente, e temos 2 filhos maravilhosos, de 4 e 3 anos. Conheci minha esposa por meio de amigos em comum há cerca de 6 anos. Dizem que os opostos se atraem, e no nosso caso, isso é verdade. Na escola, ela era a típica garota americana, enquanto eu era o bad boy, aquele tipo de cara que consegue o que quer. Ela foi para a faculdade, e eu arrumei um emprego em uma fábrica. Ela era o tipo de pessoa que adorava se vestir bem, enquanto eu estava feliz com jeans e camiseta. Acho que você já entendeu onde quero chegar. Éramos opostos. Mas havia algo que tínhamos em comum, e falarei sobre isso mais tarde. Nos conhecemos em uma festa de Ano Novo. Ela estava acompanhada por um homem rico, o típico cara que conquista mulheres por causa do dinheiro. Mas ela não parecia ser uma mulher que se deixava comprar. A maioria das pessoas naquela festa provavelmente estava acima da média financeiramente. Todos, exceto eu, claro. Eu era apenas um simples trabalhador de fábrica, mas um trabalhador feliz. Trabalhava 8 horas por dia, tinha bons benefícios e muito pouco estresse. Você deve estar se perguntando como eu fui parar nessa festa. Um dia, enquanto voltava para casa depois do trabalho, vi um carro quebrado na rodovia federal. Esse é o tipo de lugar onde você definitivamente não quer ter problemas durante o horário de pico. O carro era bonito e caro. Quando encostei ao lado dele, reconheci um dos gerentes do nosso escritório no banco do motorista. Ao lado dele, sua esposa parecia preocupada. Eu saí do trânsito lento e estacionei na frente do carro deles. Sr. Bailey, sou John Davis, do departamento de alterações. Posso ajudar em algo? Perguntei. John, obrigado por parar. Essa coisa estúpida simplesmente parou. Tive sorte de conseguir encostar no acostamento. Ah, me desculpe, deixe-me apresentar. Esta é minha esposa, Emma. Olá, Sra. Bailey. Prazer em conhecê-la. Gostaria que fossem circunstâncias melhores, respondi. Então continuei. Sr. Bailey, se você puder abrir o capô, eu posso dar uma olhada rápida. Sou bom com reparos de carros. Já chamei a assistência, mas eles disseram que vai levar cerca de 2 horas para chegar. Qualquer ajuda seria bem-vinda. Ele abriu o capô, e eu dei uma olhada. Sr. Bailey, o senhor trocou a bateria recentemente? Perguntei. Pode me chamar de Dan. Sim, trocamos a bateria há cerca de 2 dias. Parece que o mecânico deixou uma chave inglesa em cima da bateria. Ela deve ter balançado, tocado nos conectores e causado um curto-circuito que parou o carro. Deixe-me tirar isso e ver se o motor liga. Vou precisar de um par de luvas, porque essa chave está queimada. Caminhei até meu caminhão, peguei um par de luvas e removi a chave inglesa queimada da bateria. Peguei minhas ferramentas que sempre carrego no carro e limpei os conectores o melhor que pude. Pronto, Dan, tente ligar agora, eu disse. O carro deu partida e começou a funcionar. Fechei o capô, envolvi a chave queimada em um pano e entreguei a Dan. Você talvez queira levar o carro a uma oficina para verificar o sistema elétrico e garantir que não haja mais danos. Eles também devem substituir os conectores. Limpei o máximo que pude, mas agora deve estar tudo bem, eu expliquei. Quanto te devo? Dan perguntou. Você não me deve nada, Dan. Talvez algum dia eu precise de ajuda. Foi um prazer conhecê-la, Emma. Talvez nos vejamos novamente algum dia, eu respondi. Também gostei de conhecê-lo, John, disse Emma. Eles foram embora, e eu voltei para meu caminhão e segui para casa. Há algo muito satisfatório em ajudar pessoas em apuros. Alguns dias depois, enquanto eu trabalhava, o Sr. Bailey, quero dizer, Dan, veio até mim para agradecer novamente. Ele disse que levou o carro à concessionária, onde tiveram que substituir grande parte da fiação. Disseram que ele teve sorte do carro não pegar fogo. Fico feliz por ter ajudado, Dan, eu disse. Emma pediu que eu convidasse para nossa festa de Ano Novo. Algo como uma forma de gratidão por nos ajudar. Você pode trazer uma acompanhante, se quiser. Caso contrário, haverá muitas mulheres disponíveis por lá, disse Dan, entregando-me o convite. Obrigado, Dan. Provavelmente irei sozinho. Agradeça a Emma pelo convite. Pelo que entendi, é necessário usar terno e gravata. Perguntei. Visto o que quiser, John. É uma festa. A ideia é se divertir. Ele respondeu. Na festa, eu estava usando uma calça social, uma camisa azul com botões e um blazer esportivo, o mais formal que costumo vestir. Fui recebido por Dan e Emma, que me apresentaram a várias pessoas, incluindo Clara e seu acompanhante, Rob. Clara era uma mulher linda e estava muito bem vestida. Ela sorriu para mim e disse, Oi, John. Prazer em conhecê-lo. Rob, por outro lado, era exatamente o que eu imaginava. Um homem arrogante, claramente interessado em dinheiro. Clara e Rob trabalhavam no mesmo escritório. Emma também trabalhava na empresa, mas como uma sócia passiva. A maioria das pessoas achava que ela era apenas uma gerente intermediária.
Rob estava ocupado bajulando o chefe, então me aproximei de Clara e a convidei para dançar. Desde o começo, tivemos uma conexão. Dançamos, e ela me contou um pouco sobre sua vida. Disse que ela e Rob trabalhavam no mesmo escritório, mas ela não gostava dele. Só aceitou ser acompanhante dele na festa, porque já conhecia as pessoas do trabalho que estariam lá. Ela não conhecia muitos amigos de Dan. Contei a ela sobre mim, achando que talvez ela ficasse desinteressada, já que eu não tinha dinheiro. Mas isso não parecia incomodá-la. Acho que ela era bem independente. Provavelmente dançamos 4 músicas seguidas. Antes de ela se lembrar de que estava com Rob, ela saiu para procurá-lo. Dancei com algumas outras mulheres, mas não era a mesma coisa. Quando descobriram que eu não tinha dinheiro, a maioria saiu depois da primeira dança. Decidi que elas estavam em busca de maridos. O amor não significava nada para essas mulheres. O dinheiro era a chave para o sucesso delas na vida. À meia-noite, todos gritaram Feliz Ano Novo e se beijaram. Eu estava procurando por Clara. Pedi a ela um beijo de Ano Novo, e ela me deu um beijo. Eu a puxei para mais perto, e lhe dei um beijo sensual de verdade. Depois de cerca de 3 segundos, ela relaxou e correspondeu ao beijo. Devemos ter nos beijado 3 ou 4 vezes antes de ela se afastar. Perguntei sobre o acompanhante dela, e ela disse que achava que ele tinha saído com uma das secretárias. Perguntei se ela estava pronta para ir embora, e se eu podia levá-la para casa. A princípio, ela me encarou, mas então nos despedimos de Emma e Dan, e saímos da festa. Clara, não estou pronto para te levar para casa. Podemos ir a outra festa para a qual também fui convidado? Perguntei. John, eu não sei por que saí com você. Rob vai ficar furioso na segunda-feira porque eu deixei. Ela respondeu. Diga a ele que você o viu beijando a secretária e decidiu ir embora. Tenho certeza de que é isso, que ele provavelmente está fazendo. Por favor, venha comigo. Se não for por outro motivo, faça isso por mim. Quero te exibir. Você é a garota mais linda que já conheci. Mas eu não sou sua companheira, ela disse. Você será, se vier comigo para a festa. Vamos, Clara, viva um pouco, insisti. Ela sorriu para mim, e fomos a uma das festas locais onde eu sabia que alguns amigos meus estariam. Todos que eu conhecia nos cumprimentaram. Comentaram sobre como Clara era uma mulher bonita, e me fizeram várias perguntas sobre ela. Mas eu não sabia quase nada sobre ela. Nos divertimos bastante na festa. Quase todos a aceitaram, embora algumas mulheres tivessem inveja dela. Ficamos algumas boas horas por lá antes de sairmos. Eu a levei para casa. Ela ainda morava com os pais, mas eles estavam fora naquele fim de semana. Você quer entrar, John? Ela perguntou. Somente se eu puder fazer amor com você, respondi. Acabamos de nos conhecer hoje. John, o que você pensaria de mim depois? Quero fazer amor com você, possuir o seu corpo. Quero beijar cada centímetro de você. Quanto ao que penso de você agora, mais tarde será apenas melhor. Talvez eu me apaixone por você, se é que já não estou apaixonado, eu disse. Ela parecia estar tentando decidir entre o certo e o errado, se deveria ou não. Eu não ia esperar por uma resposta. Peguei sua mão e a conduzi até a porta. Ela me entregou a chave, e nós entramos no hall de entrada. Ela tirou o casaco, e fomos para o quarto dela. Nenhuma palavra foi dita. Quando chegamos lá, beijei-a com muita ternura. John, eu nunca fiz isso no primeiro encontro antes. Quero que você saiba disso, ela disse. Eu lentamente abaixei o zíper do vestido dela, deixando-o cair no chão. Ela estava vestindo apenas um sutiã sexy e calcinha. Também estava usando meia calça, o que eu odeio. Precisava tirá-las primeiro, então passei as mãos por elas, e as abaixei até os quadris dela. Ela se sentou na cama enquanto eu terminava de tirar as meias. Clara, por que as mulheres usam meia calça? A maioria dos homens odeia isso, eu disse. Por 2 motivos, John. Primeiro, para deixar minhas pernas com aparência mais suave. E segundo, para evitar que os caras consigam chegar nas minhas calcinhas. Ela respondeu sorrindo enquanto tirava as meias. Eu a empurrei gentilmente para a cama. Fizemos amor pelas próximas horas. Claro, isso não foi completamente contínuo. Tivemos que descansar entre as sessões. Começamos a namorar, e eventualmente, nos casamos. Os pais dela não ficaram muito felizes com o nosso casamento, mas Clara foi firme, e disse a eles que fugiríamos se não nos permitissem casar. Eles nos deram um casamento bem grandioso. Até me senti deslocado ali. As únicas pessoas que eu conhecia eram meus pais, Dan e Emma. E, claro, Rob estava lá, já que ela convidou todo o escritório dela. Convidei vários amigos do trabalho, mas eles não foram ao casamento. Enviaram cartões e presentes, mas disseram que se sentiam deslocados. Os pais dela nos deram $5.000 como presente de casamento, para usarmos como entrada para uma casa. Compramos um lugar modesto, mas ainda assim acima do que eu poderia pagar. Comecei a fazer horas extras para conseguir pagar as prestações. Clara nunca reclamou da nossa situação financeira. Não sei se os pais dela ajudavam de vez em quando ou não, mas Clara sabia que eu queria ser o chefe da família, e que gostaria que os pais dela ajudassem o mínimo possível. Pouco depois de nos casarmos, ela engravidou. Talvez não tivéssemos planejado isso, mas fazíamos amor dia e noite por semanas após o casamento. Nosso filho, Jimmy, nasceu, e Clara tirou um tempo do trabalho para ficar com ele. Depois de cerca de 2 meses, ela voltou a trabalhar em meio período, o que nos ajudou financeiramente.
Um pouco mais de um ano depois, nosso segundo filho, Jerry, nasceu. Mantivemos a tradição de nomes com a letra J. Jimmy, Jerry e eu, John. Eu esperava que passassem alguns anos antes de termos outro filho, mas Clara decidiu começar a usar métodos contraceptivos. Ela tirou mais 2 meses de licença, mas logo voltou ao trabalho em meio período. No entanto, recebemos uma má notícia. A minha fábrica estava fechando e seria fundida com outra fábrica, em um estado a 2 estados de distância. Ao ouvir isso, fiquei em choque. Esse era o único trabalho que eu conhecia. Trabalhava lá desde o ensino médio. Agora, estava prestes a perder o emprego. Cheguei em casa para conversar com Clara sobre as opções que nos deram. Poderíamos nos mudar para Illinois, vivíamos em Ohio, ou aceitar um pacote de indenização que variava conforme o tempo de trabalho na empresa. Tudo isso aconteceria em 60 dias. Clara disse que não queria sair do estado. Nossas famílias estavam aqui, e ela achava importante que nossos filhos vissem os avós. Na nossa cidade, quase ninguém estava contratando. Clara sugeriu que eu me tornasse pai em tempo integral, cuidando da casa e dos meninos. O trabalho dela, se feito em período integral, rendia $80.000 por ano. Nunca soube disso, nunca havíamos discutido. Ela não aceitava dinheiro dos pais, ganhava tudo por conta própria. Perguntei por que ela nunca havia me contado, e ela respondeu que muitos homens se sentem inferiores quando suas esposas ganham mais do que eles. Clara me disse que eu não era inferior a ninguém, e que me amava de todo o coração. Acreditava que juntos superaríamos esse obstáculo. Naquele momento, não tínhamos muitas opções. Assim, me tornei um pai em tempo integral. Quase um ano se passou desde então. Na verdade, é uma experiência adorável, tirando as fraldas. Levo meus filhos ao parque quase todos os dias. Converso com as outras mães e babás, e devo dizer, algumas dessas mulheres falam coisas bem picantes. Elas não parecem se importar que eu seja o único homem entre elas. O que ouço é muitas vezes pior do que as conversas no vestiário da academia. Recebo propostas quase todos os dias. Não sei se todas eram sérias, mas tenho certeza de que algumas eram. Se eu não amasse tanto a minha Clara, talvez tivesse cedido. Sou influenciado, sim, mas apenas pela mulher que amo. Clara raramente recusa o meu amor. Um dia, Clara chegou em casa e disse que queria conversar comigo. Contou que a empresa contratou vários novos gerentes e transferiu pessoas de outros escritórios. Você parece preocupada, querida. O que foi? O que está te incomodando? Perguntei. A boa notícia é que contrataram Dan, o marido da Emma, para um cargo administrativo. Ainda não sei exatamente quais são as responsabilidades dele, ou para quem ele vai trabalhar. Ela respondeu. Querida, isso é uma boa notícia. Dan é uma boa pessoa, e fico feliz que ele conseguiu uma posição decente. Sei que você não gosta do Rob. Clara suspirou. Você disse que Rob foi transferido para a Virgínia Ocidental quando você passou a trabalhar meio período. Ele ainda está lá. Eu a interrompi. Não. Ele está sendo transferido de volta. Ele estará aqui no próximo mês. Senti que precisava te contar. Só isso. Não é só isso, não é, Clara? Perguntei. Eu conseguia ler em seu rosto. Não. Ele voltará como meu chefe. Pedi para ser transferida para outro departamento, mas recusaram. Pelo visto, sou valiosa demais para ser transferida. Conversei com meu chefe, William, e ele está sendo transferido para o Arizona devido a problemas respiratórios. Então, eu sou a única que conhece o funcionamento do departamento além do Rob. Por que eles simplesmente não te promoveram? Fiz a mesma pergunta. Parece que o Rob soube da saída do William e pediu o cargo. Ele já está no mesmo nível salarial, e tem mais tempo de empresa do que eu. Por isso, ele ficou com a posição. Você quer que eu vá falar com ele antes que ele tente fazer algo contra você? Clara, isso faz sentido para você? Ele pode não fazer nada, mas ele é tão insistente. Eu não sei o que pensar. Vou continuar tentando lidar com isso. Não queria te incomodar com o Rob, mas também não queria que você soubesse por outra pessoa. Você fez o certo me contando, querida. Obrigado por ser uma esposa tão boa. Até o final do mês, tudo parecia bem. Rob voltou no mês seguinte, e Clara começou a chegar em casa cada vez mais tarde, e muitas vezes chateada. Ela mal brincava com nossos filhos, e às vezes, nem jantava. Eu precisava descobrir qual era o problema. Na próxima vez que ela chegou em casa aborrecida, disse que precisávamos conversar. O que está acontecendo? Clara, o Rob te propôs alguma coisa? Perguntei. Não exatamente, John. Ele fica me provocando, tentando tocar no meu braço ou na minha mão quando estamos a sós. Ele fala sobre como costumava pensar em mim e coisas assim. Não tem ninguém a quem você possa contar isso. Alguém com quem possa falar. E o que eu diria, John? Senhor, eu namorei o Rob antes de me casar, e agora ele está falando comigo? Eu não consigo provar nada. Até coloquei um gravador na minha gaveta, mas ele nunca diz nada comprometedor quando estamos no meu escritório. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Talvez eu esteja paranoica. Querida, se ele tentar algo com você, você me contaria ou guardaria segredo? Honestamente, não sei, John. Acho que depende do que ele faria. Por exemplo, se ele tentasse me beijar e eu dissesse não, e ele recuasse, provavelmente eu não contaria. Você iria atrás dele e poderia matá-lo, e eu ficaria sem você. Eu te amo, John, e nunca faria nada para te machucar. Tudo o que peço, Clara,
é que, se tiver algum problema com o Rob ou qualquer outro homem, me avise. Depois dessa conversa, as coisas pareceram melhorar. Clara ainda precisava trabalhar até tarde algumas noites por semana, mas parecia feliz quando chegava em casa. Eu preparava jantares simples por causa das crianças, mas, pelo menos uma vez por semana, saíamos para jantar de verdade. Eu me sentia um pouco desconfortável quando as pessoas comentavam sobre nossa situação, eu sendo um pai que ficava em casa. No entanto, isso não incomodava nem a mim nem a Clara, a menos que alguém fizesse piada. Apesar de tudo, eu continuava sendo um homem, mas é difícil explicar. Eu ainda cuidava da minha família, só de uma maneira diferente. Eu tinha um temperamento ruim e uma tendência a ser ciumento, então meus amigos sabiam até onde podiam ir nas conversas conosco. No entanto, alguns maridos de amigas da Clara não entendiam isso. Algumas vezes, tive que resolver as coisas com eles do lado de fora por alguns minutos. Nunca contei isso para Clara, mas ela se perguntava por que algumas de suas amigas deixaram de nos visitar com tanta frequência. Lembro-me de uma vez em que estávamos passeando com um casal snob. Eram amigos antigos da Clara, mas eu só os tinha conhecido no nosso casamento. Mary parecia ser uma pessoa tranquila, mas o marido dela, Robert, como ele insistia em ser chamado, era um idiota arrogante. Na mesa, ele fez alguns comentários idiotas sobre o homem ser o chefe da família. Depois de ouvir tudo que podia aguentar, sorri para ele e perguntei se ele poderia me mostrar o Porsche novo dele. Claro, ele imediatamente se levantou para exibir o carro. Disse às meninas que voltaríamos em breve. Fomos até o estacionamento e eu me aproximei do carro. Pressionei o rosto dele contra o veículo, segurei seu braço e o torci para trás. Dei 2 golpes nos rins dele e o repreendi. Seu verme arrogante, já tive o suficiente dos seus discursos. Quando voltarmos, se você fizer mais um comentário sobre eu ser um pai que fica em casa, vou jogar sua cabeça pela janela do seu precioso carro. Estamos entendidos? Sim, John. Desculpe, por favor, não me machuque. Vamos voltar, e é melhor você agir normalmente, eu disse. Voltamos para dentro, e eu comentei com Clara sobre como o carro era lindo, e que ela merecia um igual. Ela riu, disse que eu era fofo e que, talvez um dia, ela compraria um. Por enquanto, estava feliz com o carro que dirigia, um Mercury decente, mas com alguns anos de uso. Eu tinha trocado minha caminhonete por uma van, por causa das crianças. Precisávamos de mais espaço do que minha caminhonete oferecia. Durante toda a conversa, Robert quase não disse uma palavra. Eu percebi Mary olhando para ele várias vezes, provavelmente se perguntando por que ele estava tão quieto. Um dia, Clara chegou do trabalho e disse que queria assistir a uma peça de teatro. Ela perguntou a Mary se ela e Robert gostariam de ir conosco, mas Mary recusou. Após insistir, Mary acabou contando a Clara que Robert não gostava de mim e não queria sair conosco. Acho que Mary contou a Clara sobre a vez em que bati no Robert no estacionamento. Clara ficou furiosa comigo. Ela disse que talvez devesse ir à peça apenas com Mary e Robert, deixando o homem das cavernas em casa. Ou seja, eu. Vai para o inferno com eles, se é isso que você quer. Eu não quero assistir a essa maldita peça mesmo. Ei, tenho uma ideia. Chame o seu chefe, o Rob, para ir com você. Aposto que o Robert vai aprovar, já que os dois parecem querer entrar na sua calça. Eu tenho o hábito de observar as pessoas. Durante um jantar, lembro-me de Robert olhando muito para Clara. Talvez ela tenha namorado ele antes de nos conhecermos. Nós nunca falamos sobre nossos relacionamentos passados, e isso era bom. Na minha juventude, eu seduzia quase qualquer mulher que cruzasse meu caminho. Meu lema sempre foi: se elas estavam passando por dificuldades, eu poderia tirar vantagem disso. Clara agora estava com raiva de mim também. Talvez eu faça isso mesmo, respondeu ela, entrando na sala para ver as crianças. Nenhum de nós pediu desculpas, e ela realmente ia à peça no sábado. Eu queria muito perguntar a ela quem tinha começado toda essa briga, mas não queria piorar as coisas. Fazia apenas 2 dias desde a discussão, e mal havíamos falado um com o outro. Chamei os meninos. Vamos lá, garotos, vamos jantar no McDonald's. Eu nem sequer me despedi de Clara. E a mamãe? Papai? Ela não vai com a gente. Não, ela tem um encontro com os amigos. Talvez vocês a vejam amanhã de manhã, quando acordarem. Tenho certeza de que ela vai chegar tarde hoje. Clara olhou para mim, furiosa. Eu fiz isso. Provavelmente eu mesmo provoquei. Você é patético. Não tem motivo para falar comigo assim. Foi você quem não quis ir à peça. E, sobre voltar tarde para casa, talvez eu nem volte de jeito nenhum. Clara chamou nossos filhos. Jimmy, Jerry, a mamãe vai sair para assistir a uma peça com os amigos hoje. Isso não é programa para crianças, então o papai vai cuidar de vocês. Vejo vocês amanhã, e podemos ir ao parque, está bem? Papai pode ir ao parque com a gente. Mamãe? Perguntou Jimmy. Isso depende do papai. Se ele quiser ir, ótimo. Vejo vocês de manhã. Só lembrem que a mamãe ama vocês. Agora, vão com o papai e divirtam-se no McDonald's. Ela beijou os dois e voltou a se arrumar. Eu me sentia um lixo. Nós não discutíamos com frequência, mas, quando discutíamos, era sempre assim. Meu maldito temperamento e ciúme. Mas ela também não cedia 1 milímetro. Não havia muito que eu pudesse fazer naquele momento, mas eu esperava que fosse apenas uma discussão e que Clara resolvesse as coisas. As crianças se divertiram brincando no McDonald's.
Comprei para cada um deles um McLanche feliz, e eles gostaram mais do brinquedo do que da comida. Eles brincaram na área de jogos, enquanto eu observava as pessoas. Várias mulheres simpáticas estavam lá com seus filhos. Eu as observava, e podia notar que algumas também me observavam. Provavelmente pensavam que eu era um pai divorciado levando os filhos para jantar. Quem sabe? Talvez isso pudesse acontecer. Meu Deus, o que eu estava pensando? Minha mente estava indo longe demais, e eu não gostava desses pensamentos. Eu sabia com certeza que, se algum dia Clara me traísse, eu mataria o cara e pediria o divórcio. Depois que as crianças brincaram por cerca de 1 hora, fomos ao aeroporto assistir aos aviões decolarem e pousarem. Os meninos adoraram. Olha, papai, lá vem um grandão. Está vendo? Está vendo? Você viu, papai? Eles continuavam me perguntando sobre isso toda vez que um avião passava, e havia muitos. Quando voltamos para casa, já estava escurecendo. Dei banho neles e os coloquei na cama. Eles pareciam 2 pequenos anjos deitados ali. Realmente eram muito bons meninos, muito melhores do que eu nunca fui, quando era criança. Deus, eu os amava e realmente adorava estar perto deles. Só sentia falta da Clara, desde que o Rob voltou para a cidade. Reunião após reunião, tempo afastada da nossa família, eu não gostava disso, não gostava nem um pouco. Me deitei no sofá, e assisti o que quer que estivesse passando na TV. Parecia um canal de desenhos infantis. Eu só queria um pouco de barulho. Por volta da meia-noite, ouvi um carro entrando na garagem. Ouvi a Clara sair e entrar para me ver. Fingi estar dormindo para que ela não me incomodasse. Eu não queria lidar com isso naquele momento. A observei ir até os meninos, conferir como estavam, e depois ela foi e tirou o vestido. Ela devia ter decidido tomar um banho de manhã. Eu me levantei primeiro, e vi o programa da peça na mesa. Parecia que ela tinha ido a uma peça, mas com quem? Eu não ia perguntar, deixava ela contar. Os meninos já estavam acordados, e queriam panquecas para o café da manhã. Enquanto eu fazia as panquecas, os meninos foram pular na cama com a mãe. Ouvi eles contando a ela sobre o prêmio que ganharam no Happy Meal, e o que estavam brincando. Então, ouvi ela perguntar o que o papai estava fazendo enquanto eles brincavam. Ele estava sentado com alguém? Não, mamãe, ele estava na sala de estar e nos assistia brincar. O que diabos tudo isso significa? Ela sai e não confia em mim. Droga, talvez eu tenha dado razão para ela pensar assim. Ela podia muito bem levar os meninos ao parque sozinha. Os meninos vieram à cozinha e comeram as panquecas. Clara entrou, e tentou falar comigo de maneira amigável, mas eu não retribuí sua simpatia. Ela comeu 2 panquecas, se sentou e conversou com os meninos. Antes que ela pudesse me perguntar se eu iria ao parque, eu disse que tinha planos para hoje. Ela teria que passar tempo com os filhos sem minha presença. Aonde você vai? Ela perguntou. Planos. Eu tenho planos. Vou me encontrar com meus amigos. Preciso sair sozinho, respondi. Eu pude ver que ela estava furiosa. Ela fez a mesma coisa comigo na noite anterior. Eu não era seu capacho. Fui e coloquei uma camisa bacana e uma calça. Disse aos meninos para aproveitarem o parque com a mãe e saí de casa. Eu não tinha para onde ir, eu só queria me vingar. Que idiotice. Nossa relação estava agora uma bomba relógio que nenhum de nós conseguia parar. Estávamos ambos teimosos demais para impedir essa estupidez. Fiquei no aeroporto por cerca de 1 hora, até que decidi que eles já tinham ido ao parque. Dirigi de volta para casa. Eu nem estava em casa 5 minutos quando o telefone tocou. Era Mary. Ela queria pedir desculpas por não ter ido à peça. Você não foi à peça, Mary? Perguntei. Não, é por isso que quero pedir desculpas a Clara. Fui estúpida e irracional. Por favor, peça para ela me ligar quando chegar em casa. Ok, John. Claro, Mary, vou pedir para ela ligar. Obrigado por me avisar, respondi. Agora eu estava fora de mim. Se ela não foi com Mary e Robert, com quem ela foi? Provavelmente com Rob. Droga, eu estava tão irritado que nem conseguia pensar direito. Os bares estavam abertos, e decidi ir a um deles. Era algo que eu não fazia há anos. Fui ao pub local onde minha velha amiga Julie trabalhava. Na verdade, ela era a dona do lugar. Julie era 15 anos mais velha do que eu, mas era alguém com quem eu podia conversar. Ei, John, que engraçado te ver aqui. Não te vejo há meses sem a sua senhora ao lado. O que posso te oferecer? Por favor, Julie, me dá 3 doses duplas de uísque e 3 cervejas primeiro. Você vai fazer um brinde solitário, velho amigo? Precisa conversar com alguém? Não agora, Julie, talvez mais tarde. Agora, só quero ficar bêbado. Julie, ainda tenho crédito aqui, caso acabe o dinheiro. Seu crédito é sempre bom aqui, John. Se precisar de algo, é só pedir. O lugar estava quase vazio, só alguns bêbados no balcão. Julie era uma mulher mais velha. Provavelmente faria qualquer coisa por uma bebida. Eu estava praticamente sem nada. Olhei para a porta e vi Clara entrando. Julie a chamou para vir me buscar. 2 mulheres me ajudaram a entrar no carro. Meus 2 filhos riam de mim do banco de trás. Ouvi Clara agradecer a Julie por ter ligado. Clara disse que iríamos buscar o carro pela manhã. Apaguei, e Julie me deixou dormir no carro, com a porta da garagem fechada. Quando acordei, já estava completamente escuro lá fora. Meu Deus, eram 3h30 da manhã. Tropecei até o banheiro, fiz xixi e quase vomitei. Por sorte, não aconteceu. Voltei,
Me joguei no sofá e dormi novamente. A próxima coisa que lembro foi de Clara me acordando. Ela disse que precisávamos conversar, que as coisas estavam saindo do controle. Ela tinha compromissos o dia todo hoje e amanhã, mas precisávamos resolver isso assim que possível. Ela me contou que havia falado com nosso vizinho, que me levaria para buscar a van. Ele chega às 10 horas, disse ela. Estava atrasada e precisava ir. Depois de um leve beijo na minha bochecha, disse que me amava e saiu pela porta. Levantei, fiz café e esperei os meninos acordarem. Mal me lembrava do que havia acontecido no dia anterior, mas me lembrei da ligação de Mary. Ela e Robert não foram à peça. Preparei cereal para os meninos, os vesti e me arrumei. Esperei pelo vizinho. Nós todos entramos na van dele, que nos levou para buscar a nossa. Agradeci e pedi desculpas por qualquer inconveniente que causei. Sem problemas, John, ele respondeu. Eu também já passei dessa fase quando era jovem. Coloquei os meninos nas cadeirinhas e seguimos. Sem perceber, acabei dirigindo até o escritório de Clara. Levei os meninos comigo, e foi a primeira vez que eles viram o interior do escritório da mãe. Fui até a secretária e perguntei por Clara, mas fui informado de que ela não estaria no escritório hoje. Pedi para falar com Rob, mas também fui informado de que ele estava fora. Onde diabos eles estão? Perguntei. Sou o marido dela. Sinto muito, Sr. Poole. Eles estão em uma reunião da empresa no Holiday Inn, respondeu ela. Eu estava prestes a sair quando Dan se aproximou. John, como está seu dia? Ele perguntou. Não está dos melhores, Dan. Vim ver minha esposa e descobri que ela não está aqui. Ela está no Holiday Inn com aquele maldito idiota do Rob, respondi. Dan ficou surpreso com minha afirmação e me pediu para ir até seu escritório. Os meninos ficaram no corredor enquanto conversávamos. O que tudo isso significa, John? O Rob está fazendo avanços inapropriados em relação a Clara, ele perguntou. Acho que sim, eu respondi. É difícil de acreditar. Esta é a primeira vez que ouço sobre isso, ele respondeu. Não tenho certeza do que está acontecendo, mas foi por isso que vim aqui, para descobrir. John, eles estão em uma reunião no Holiday Inn. Eu sei disso com certeza. Amanhã eles estarão lá novamente. Não faça nada de que vá se arrepender. Vou falar com você amanhã, disse Dan. Obrigado, Dan. Preciso dizer que você sempre foi um amigo, respondi. Ele saiu e conversou com os meninos por alguns minutos. Dan realmente era um cara decente. Ele e Emma formavam um bom casal, e era ótimo que ele tivesse conseguido um emprego naquela empresa. Saímos, e decidi passar pelo Holiday Inn. Vi os carros de Clara e Rob estacionados lado a lado no estacionamento. Aquilo mexeu comigo. Dirigi de volta para casa, mas ao entrar, notei que a secretária eletrônica estava piscando. Era uma mensagem de Clara. John, sinto muito, querido, mas esta reunião vai durar mais do que planejamos. Pode começar a jantar sem mim. Converso com você quando chegar em casa. Beije os meninos por mim. Amo você, dizia a mensagem. O que eu deveria pensar? Ela nunca me disse que essa reunião seria em um hotel. Eu não ia estar lá quando ela voltasse para casa. Peguei os meninos e fui para a casa da minha mãe. Deixei uma nota para Clara, dizendo que talvez a víssemos amanhã. Passaríamos a noite na casa da minha mãe. Assinei apenas John, sem nenhum com amor. Eu não sabia o que sentia naquele momento. Tudo parecia errado. Amanhã, eu iria ao Holiday Inn para resolver toda essa porcaria. Por volta das 9 da noite, o telefone da minha mãe tocou. Eu sabia que era Clara. Ela devia ter acabado de voltar para casa. Pedi para minha mãe atender e dizer que os meninos já estavam dormindo e que eu não estava com vontade de falar. Vou vê-la amanhã. Ouvi minha mãe dizer. É inútil. Você é teimoso demais, respondeu minha mãe. Ela gostava de Clara, diferente de como os pais de Clara me tratavam. Minha mãe acabou dizendo a Clara que cuidaria de tudo e que eu a veria no dia seguinte. Depois, minha mãe me disse. John, algo está errado aqui. Você e Clara precisam conversar e resolver as coisas. Ela chorou quando desligamos. Não importa o que você pense, John, Clara ama você, e você precisa colocar sua cabeça no lugar. Não havia sentido em discutir com minha mãe. De qualquer forma, é possível que eu tenha herdado esse comportamento dela. Fui até o sofá e tentei dormir. Já estou quase acostumado a dormir em sofás. Acordei na manhã seguinte tentando decidir o que fazer. Havia tantas evidências circunstanciais, mas tudo parecia fazer sentido. Hoje, eu precisava encontrar Clara cara a cara. Decidi ir ao Holiday Inn e descobrir todos os fatos por mim mesmo. Pedi à minha mãe que cuidasse dos meninos, para que eu pudesse conversar com Clara. Ela ficou feliz ao ver que eu estava, pelo menos, dando a Clara uma chance de explicar tudo. Fui até o Holiday Inn. Primeiro, procurei pelos carros deles. Vi os carros estacionados na lateral do prédio. Entrei pela porta lateral e vi uma placa indicando onde a reunião estava acontecendo. As portas estavam abertas, então eu podia ouvir o que estava acontecendo. Cerca de 10 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa oval. Olhei para dentro, mas ninguém me viu. Clara estava sentada ao lado de Rob, aquele idiota. Fiquei ouvindo do lado de fora da porta, até que alguém disse que faria uma pausa de 1 hora para o almoço, e depois concluiriam o trabalho naquele mesmo dia. Saí rapidamente para a van, e esperei que todos deixassem o local. Eles permaneceram lá para almoçar, mas vi Clara e Rob saindo pela porta lateral. Abaixei o vidro da janela para ouvir o que eles estavam dizendo. O que você quer?
Rob, eu não quero estar aqui com você. Algumas pessoas podem interpretar isso de forma errada, e eu já tenho problemas suficientes em casa, disse Clara. Ah, Clarinha, o papai aqui está com saudades de você. Seu marido está desconfiado que você tem um amante. É? Provocou Rob. Pare com isso, Rob. O que você e eu tivemos, ou melhor, nunca tivemos, foi há 6 anos, antes de eu conhecer John. Quando você vai finalmente entender que eu não quero nada com você? Por que você está tornando minha vida tão difícil? Não percebe que eu não quero você? Eu quero meu marido, John. Ah, Clara, o que ele tem que eu não tenho? Além disso, ele é o pai de casa, e você é quem sustenta a casa. Quando você vai querer um homem de verdade como eu, e me deixar pegar esse seu doce quinto lugar? Disse ele, debochando. John é 10 vezes mais homem do que você pode sonhar ser. Você tem sorte de eu não ter contado a ele, como você me importunou. Ele daria uma lição em você na próxima semana. Agora me deixe em paz. Você acha que eu tenho medo do pai de casa? Vem aqui, deixe-me sentir seus seios de novo, disse Rob, enquanto estendia a mão para tocá-la. Clara se afastou para dar um tapa nele, mas ele segurou sua mão. Vamos, Clara, é só isso que você tem para lutar, desafiou ele. Eu saltei da van, e em questão de segundos, estava em cima dele. Vi seu queixo cair, e Clara gritou, John, o que você está fazendo aqui? Estou fazendo o que já deveria ter feito há meses, respondi. Dei-lhe um soco no estômago com toda a força que pude, e em seguida, acertei o lado esquerdo do rosto dele com minha mão direita. Continuei batendo. Em algum momento, provavelmente quebrei o nariz dele. Sei que voltei a dar socos no corpo dele. Ele não conseguiu desferir um único golpe. Continuava usando as mãos para tentar se proteger. Ouvi Clara atrás de mim chorando e gritando, pare, John, por favor, pare. Quando ele caiu na calçada, 2 viaturas da polícia chegaram. Os policiais mandaram eu deitar no chão. Acho que não fui rápido o suficiente, porque gritaram de novo. Deite-se no chão. Braços ao lado do corpo. Agora afaste as pernas. Um dos policiais colocou o joelho no meio das minhas costas, pegou minhas mãos e as algemou atrás de mim. Então, 2 policiais me levantaram. Eu disse, oficial, minhas mãos estão doendo. Mal consigo senti-las. Eles me levaram até a viatura enquanto uma ambulância chegava. Os paramédicos foram até Rob para prestar os primeiros socorros. Um dos policiais chamou um paramédico para olhar minhas mãos. O paramédico disse que elas estavam inchadas e cobertas de sangue. Eu não sabia se era meu ou de Rob. O paramédico, um homem negro chamado Jim, parecia um cara decente. Ele pediu ao policial que afrouxasse as algemas, mas o oficial recusou, dizendo que não podia confiar em mim sem as algemas. Hey, cara, eu sou Jim. Qual é o seu nome? Meu nome é John. Minhas mãos estão doendo pra caramba. Jim, alguma coisa está quebrada? Se você acha que suas mãos estão ruins, deveria ver o que você fez com aquele cara ali. Cara, você deu uma surra nele. É sorte suas mãos não estarem todas quebradas. O que diabos aconteceu? O que esse idiota fez para merecer essa surra? Você não parece ser uma má pessoa. Ele estava assediando minha esposa, e quando ele a agarrou, eu perdi o controle. Não posso deixar ninguém mexer com minha esposa, mesmo que ele seja o chefe dela. John, claramente você está em uma situação complicada. Ele disse ao oficial que quer que você seja acusado de agressão com intenção de cometer assassinato. Eu não planejei matar ele, mas talvez tenha exagerado um pouco. E minhas mãos, Jim? Você rompeu alguns vasos sanguíneos, e elas estão bem inchadas, mas não estão quebradas. Você deve ter acertado alguma parte dura do crânio dele, ou talvez uma fivela de cinto, algo assim. Vou colocar uma bandagem nelas, mas, quando te levarem para a cela, vou pedir que te deem um pacote de gelo, ou deixem você molhá-las para aliviar o inchaço. Obrigado, Jim. Acho que você é um cara normal. Fico feliz por isso, considerando o que você viu eu fazer com aquele cara. Boa sorte, John. E, seja lá o que for, se ele fez o que você disse, ele mereceu. Fui colocado na viatura e levado para uma cela. Olhei para trás, e vi que estavam colocando Rob na ambulância, enquanto Clara estava sentada no banco traseiro de uma viatura. Eles a levaram para tomarem o seu depoimento. Aqui estou eu, sentado em uma cela de prisão, acusado de agressão com intenção de ferir. É engraçado, mas era exatamente isso que eu ia fazer. Acho que foi minha culpa não usarem a acusação de tentativa de homicídio, porque eu não tinha nenhuma arma, nem mesmo minhas chaves do carro. Eu as deixei na van quando saltei dela. Mergulhei minhas mãos em um balde de gelo enquanto estava na cela. Droga, como doíam. Ainda estão inchadas, com alguns cortes e arranhões. Segundo Jim, elas devem melhorar em alguns dias. Minha fiança foi fixada em $100 mil. Eu poderia sair pagando 10 mil. Tentei ligar para Clara, mas só cai na caixa postal. Acho que já deixei problemas suficientes para ela. Um oficial veio até minha cela e disse que minha fiança foi paga, que eu precisava assinar alguns papéis e poderia ser liberado. Fiquei lá apenas uma noite. De onde Clara tirou o dinheiro? Fui até a recepção, e meu sogro estava lá. Um homem para quem provavelmente não disse nem 50 palavras em 5 anos. Você emprestou dinheiro para me ajudar? Perguntei. John, precisamos conversar. Clara me ligou e contou sobre sua situação. Eu sinto muito. Veja, Clara abriu nossos olhos no último sábado. Sr. Carson,
O que aconteceu no último sábado? Clara foi à peça no sábado passado. Sim, ela foi comigo e com minha esposa. Ela nos disse que vocês dois tiveram um desentendimento. Nós dissemos a ela que achávamos que você não era a pessoa certa para ela, e ela nos colocou no nosso lugar. Ela nos contou como você a faz se sentir, e o quanto ela te ama. Disse o quanto Jimmy e Jerry te amam, e como a maioria dos maridos tem inveja de você. Ela te chamou de meu cavaleiro de armadura brilhante, e ontem você provou isso. Você protegeu minha filha, sua esposa. Eu sinto muito, muito mesmo, pela maneira como te tratei todos esses anos, e peço seu perdão. Também sou um cara bem teimoso, e é difícil para mim admitir isso. Peço seu perdão, e espero que possamos nos tornar melhores amigos. Espero que meus 2 filhos possam estar à altura dos seus padrões. Obrigado, Sr. Carson, por me ajudar. Eu gostaria que pudéssemos ser mais próximos de você e da Sra. Carson. Sua filha te ama muito, e acha difícil quando precisa escolher com quem estar. Agora, preciso descobrir quanto tempo posso passar na prisão. Talvez precise que você cuide da minha família. John, vamos lutar contra isso. Eu conheço Clara, e ela não mente. Ela pode não contar toda a história às vezes, mas não mente sobre isso. Agora, precisamos te levar para casa, para os seus filhos. Clara está no escritório, fazendo o possível para explicar o que aconteceu. O Sr. Carson me deixou em casa. Clara deixou um bilhete, caso eu fosse liberado sob fiança. Querido, estou no escritório tentando descobrir se ainda tenho um emprego. Por favor, não saia se chegar em casa antes de mim. Eu sinto tanto a sua falta. Deixei os meninos com sua mãe. John, você precisa confiar em mim. Eu te amo com todo o meu ser. Espero que esteja aqui quando eu voltar. Te amo, Clara. Tenho quase certeza de que Clara não me traiu com Rob, mas agora tínhamos outros problemas. Fui até a geladeira pegar uma cerveja, quando ouvi o carro de Clara entrando na garagem. Rapidamente, peguei outra cerveja e abri as duas. Assim que Clara entrou, entreguei uma a ela, um gesto de paz por todo o terror que causei. Eu te amo, e sei que podemos superar isso, se você ficar comigo, Clara. Fui um idiota por não acreditar totalmente em você. Por favor, me perdoe, se puder. Eu tinha lágrimas nos olhos, porque realmente falava sério. Clara começou a chorar e me abraçou. Eu ainda estava segurando as 2 cervejas. Querida, pode pegar uma delas antes que eu derrame? Ela sorriu para mim, através das lágrimas. John, eu te amo tanto, nunca te traí. Nem sequer pensei nisso. Por favor, acredite em mim. Eu só não te contei tudo porque, bem, agora você sabe por quê. De agora em diante, vou te contar tudo. Talvez assim possamos resolver as coisas, antes de elas saírem do controle. Eu queria te contar o que estava acontecendo, mas então você começou a me culpar, e somos ambos um pouco teimosos. Precisamos conversar mais. Concordo. Nada mais de segredos ou histórias não contadas. Quando seu pai pagou minha fiança, fiquei surpreso ao vê-lo. Ele se desculpou comigo, e disse que você os enfrentou e defendeu minha honra. Ele mencionou que vocês foram à peça juntos. Ele, você e sua mãe. Esse tempo todo, você não me contou nada. Como eu mencionei, você continuava me acusando de estar interessada em Rob, e dizendo que eu estava saindo com ele. Fiquei com raiva e simplesmente pensei, dane-se, você pode acreditar no que quiser. Nunca te traí, e sempre estive ao seu lado. Você só nunca viu isso. Você sempre assume o pior. Que idiota eu fui. Você está certa. Realmente precisamos conversar mais. Vai me contar o que aconteceu no trabalho hoje. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Você não vai acreditar, mas fui convidada pelo conselho de diretores para falar sobre nossa versão dos acontecimentos, e o que levou a tudo isso. E Emma estava no conselho de diretores. Quase desmaiei quando a vi. Não é de se admirar que Dan tenha conseguido o emprego tão facilmente. Se eu estivesse no conselho de diretores, contrataria você. Ela disse. Eu estava conversando com Dan outro dia, e ele me disse para não fazer nada estúpido até que ele pudesse me ligar de volta. Eu deveria ter escutado, mas quando aquele idiota tentou te tocar, eu perdi o controle. Sinto muito, querida. John, você nunca precisa se desculpar comigo por me proteger. Essa é uma das coisas que eu amo em você. Você é meu herói. Ela sorriu. Seu herói está prestes a ir para a prisão. Se eu não encontrar uma maneira de sair dessa confusão, respondi. Então, o que aconteceu nessa reunião? Emma começou dizendo que se importava com você, e achava que você devia estar com muita raiva para fazer o que fez. Eu contei a ela sobre Rob tentando flertar comigo, e como recusei todas as investidas dele, mas ele não parou. Ela disse que eu deveria ter ido ao conselho, e denunciado Rob. Eu respondi que não tinha provas, era a palavra dele contra a minha. Um dos outros membros do conselho disse que eu deveria ter registrado a denúncia para que ficasse no arquivo. Após várias queixas, eles poderiam ter tomado uma ação disciplinar. Eu contei tudo o que aconteceu, e que quando Rob agarrou minha mão, você saiu da van e me protegeu. Eles disseram mais alguma coisa. Falaram com Rob no hospital, e a história dele era completamente diferente. Disseram que você o espancou bastante, e que ele apresentou queixa contra você por agressão. Ele ficará no hospital por mais 1 ou 2 dias. Perguntaram se eu gostaria de registrar uma denúncia de assédio íntimo contra Rob. Eu perguntei qual seria o ponto disso, já que não tinha nenhuma prova de qualquer forma. Emma me puxou de lado e disse, Clara, confie em mim, registre a denúncia. Fiz como Emma aconselhou,
e registrei a queixa de assédio íntimo. O conselho me disse para tirar o resto da semana de folga e voltar na segunda-feira, quando eles poderão revisar todas as evidências e tomar uma decisão. Perguntei se ainda tinha uma vaga disponível, e um dos membros do conselho me disse que nos avisariam na segunda-feira. Deus, querida, eu realmente errei desta vez, eu disse. Temos alguns dias para passar com os meninos. Não havia nada que pudéssemos fazer por agora, então dissemos aos meninos que os levaríamos ao zoológico como família. Depois do zoológico, fomos ao McDonald's, e depois eles quiseram observar aviões. Deixe-me te contar, foi muito melhor fazer isso como uma família. Até os olhos ficaram melhores. Colocamos os meninos na cama, e Clara me perguntou se eu faria amor com ela. Ela não precisou pedir 2 vezes. Fizemos amor por mais 2 horas, até que estávamos literalmente exaustos demais para continuar. Então, nos abraçamos e fomos dormir. Na manhã seguinte, recebemos uma ligação do advogado do pai de Clara. Ele nos disse para não nos preocuparmos, pois o pai de Clara pagaria todas as despesas legais. Eu não gostei da ideia de aceitar dinheiro dele, mas Clara me disse que sabia que ele precisava fazer isso, para se desculpar conosco. Ela estava certa, e além disso, não tínhamos dinheiro para um bom advogado. Na segunda-feira de manhã, Clara estava se vestindo para aparecer perante o conselho. Eu vesti os meninos, e depois coloquei uma calça e um blazer. Clara olhou para mim e perguntou: onde você vai? Vamos deixar os meninos com a mamãe, e eu vou com você. Eu fiz a bagunça, e estarei com você até o fim. Você não pode fazer isso sozinha, eu disse. Ela chorou e me beijou. Depois de deixar os meninos, fomos até o escritório e subimos para a sala de espera. A secretária saiu e pediu para Clara entrar na sala. Clara me pediu para esperar. Ela entrou na sala de reunião e foi convidada a se sentar. Como você está, Clara? Emma perguntou. Como você esperaria, JN está nas minhas costas, Clara respondeu. Como está John? Como ele lida com a pressão? Emma perguntou. Bem, ele está esperando por mim na sala de espera. Ele não queria que eu enfrentasse isso sozinha, Clara respondeu. John está na sala de espera, peça para ele entrar, Emma disse. A recepcionista me pediu para entrar. Eu me sentei ao lado de Clara e segurei suas mãos. Como você está, John? Como estão suas mãos? Emma perguntou. Estão melhorando, vou ficar bem em alguns dias, eu respondi. John, Clara, achamos que temos boas notícias para vocês. Tivemos Rob aqui recentemente. Enfim, John, você deu a ele uma boa lição, disseram. Falamos sobre o caso de assédio íntimo que você registrou na semana passada. Claro, Rob disse que nada disso era verdade. Perguntamos a ele o que, então, provocou John a atacá-lo. Claro, ele não teve uma resposta direta para nós. Outro membro do conselho continuou. Rob disse que, embora as alegações não possam ser provadas, o que concordamos, ele estaria disposto a retirar as acusações contra JN se você, Clara, retirasse as acusações de assédio contra ele. E nenhuma ação disciplinar contra ele também seria aceita. Então, Clara, isso está sob sua responsabilidade. Você está disposta a retirar as acusações de assédio contra Rob, para que ele retire as acusações de agressão contra JN? Clara chorou, apertando minhas mãos. Vi os olhos de Emma começarem a se encher de lágrimas também. Deus, sim. Muito obrigada. Eu não sei o que dizer, exclamou Clara. Eu tenho algo a dizer, Emma, e a todos vocês. Eu também gostaria de agradecer pelas ações de vocês aqui, e não quero parecer ingrato, mas minha esposa ainda precisa trabalhar com Rob? Tenho medo de que seja difícil para mim aceitar isso. Outro membro do conselho disse, nós também tivemos que levar isso em consideração. Podemos oferecer algo, mas Clara tem que tomar uma decisão diferente. Clara, você estaria disposta a assumir a liderança do departamento? Eu não entendo. Você disse que não haveria ação disciplinar. Para onde Rob vai, se eu for promovida? Clara perguntou. Ele voltará para West Virginia. Ele reclamou depois de assinar o processo, mas dissemos a ele que não era uma ação disciplinar, apenas uma boa movimentação de negócios. Ele ficará de licença médica por cerca de 1 mês, e depois será transferido para outro lugar. Não vamos enviá-lo de volta nas mesmas condições em que ele está agora. Então, Clara, devemos considerar isso uma aceitação para a promoção? Perguntou um membro do conselho. Clara me olhou. Bem, querido, devo aceitar essa posição? Ela sorriu para mim. Claro, só não trabalhe até tão tarde. Eu e os meninos vamos cozinhar o jantar para você. Eu sorri de volta. Emma falou, ok, acho que fizemos um bom trabalho aqui. Oh, Clara, espero que você tenha cuidado com a minha situação. Muito obrigada por tudo. Clara respondeu. Quando saímos da sala de reuniões, Dan estava lá, sorrindo. Eu não apertei a mão dele, abracei-o. Ele foi um verdadeiro amigo. Quando entramos no carro, eu disse a Clara para ligar para seus pais e convidá-los para o jantar. Nós vamos pagar. Tínhamos ótimas notícias para compartilhar com eles. Eu pensei que isso seria um bom começo para nos entendermos. 2 anos se passaram desde que tudo isso aconteceu. Nossa vida estava realmente boa. Sempre que um de nós se aprofundava demais, usávamos a palavra teimoso para avisar o outro de que precisávamos discutir sobre algo. Eu ainda olho para as mulheres, mas deixo Clara saber o que vejo. Sempre respondo, mas é melhor em casa, eu disse. Clara me disse que poderia viver com isso. Olhe, mas não toque.
As crianças estão na escola agora, então os dias estão muito mais calmos. Eu disse a Clara que ia procurar um emprego. Nesse mesmo dia, meu sogro me ligou. John, Clara ligou e disse que você está procurando um emprego. Isso é verdade? Sim, pai, é verdade, eu disse a ele. Quando fomos jantar, eu te disse que você deveria começar a me chamar de papai, e foi isso que eu fiz. Os meninos estão na escola, e eu gostaria de encontrar um trabalho. Tenho uma vaga em um armazém. Só paga $30 mil por ano, mas é um trabalho honesto, e você pode descansar quando meus netos estiverem em casa. Talvez até encontremos uma forma de te dar férias de verão. Meus netos vêm em primeiro lugar, ele disse. Eu aceitei a oferta de emprego, e liguei para Clara no trabalho. Nos encontramos para almoçar, e convidamos Dan e Emma para virem também. Pedimos para que fossem padrinhos de Jimmy e Jerry. A coisa mais importante que Clara e eu aprendemos é que precisamos nos comunicar mais um com o outro. Não assumir nada, perguntar um ao outro. Nosso relacionamento sexual ainda é ótimo. Temos amigos que são amigos de Clara, e amigos que são meus. Todos os nossos amigos entendem que eles têm que aceitar ambos, ou nenhum de nós. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Se você gosta de assistir a séries e filmes do momento, e não quer pagar caro para ter acesso a tudo isso, eu tenho uma indicação de uma plataforma que vai te ajudar a economizar e a se divertir, por um preço justo. Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Cineflix por dentro, tá? Vou estar mostrando um pouco dela para vocês. Clicando aqui em séries, a gente pode ver aqui mais de 5 mil séries. A gente tem todas as séries de todas as plataformas do momento. Netflix, Globoplay, HBO, Amazon Prime, Disney+. Voltando aqui, filmes. A gente possui mais de 22 mil filmes. A gente tem todos os lançamentos do cinema. Sempre que tem um lançamento no cinema, cerca de 4 ou 5 dias depois já é atualizada a plataforma e o filme já entra aqui para você assistir em Full HD, tá bom? Vindo aqui em TV ao vivo, a gente tem mais de 1.100 canais, tá? Abertos e fechados. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, Big Brother Brasil 24, a gente tem todas as câmeras. SBT, Band, religiosos 4K, Telecine. Então quando você adquirir, vai ser isso aqui que você vai receber. É uma plataforma bem fluida. A gente possui filmes em 4K, séries em 4K, séries HD. Então todo tipo de conteúdo você vai encontrar aqui, tá bom? Obrigado. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.